Olá, boa noite. Papa afirma que o Espírito Santo não pode ser institucionalizado e distribui seus dons como quer. Liberdade econômica. Lei para diminuir burocracia no ambiente de negócios completa 5 anos. Minas Gerais em alerta para as queimadas que aumentaram bastante nos 5 primeiros meses do ano. No Dia Mundial do Meio Ambiente, você vai conhecer uma cooperativa de reciclagem fundada por um padre, catadores e comunidade. Pastoral do Menor promove campanha do agasalho e reforça a importância das doações. E projeto no interior de São Paulo trabalha pela inclusão digital dos idosos. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco disse hoje, durante catequese no Vaticano, que o Espírito é um vento que não pode ser engarrafado, não pode ser institucionalizado, pois ele distribui seus dons como quer. O pontífice, uma vez mais, pediu pela paz no mundo. Ao recordar os países em conflito, Papa Francisco fez um apelo. Per intercessione della sua madre, per la pace. Pedimos ao Senhor, por intercessão de sua mãe, pela paz. Paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel e em Mianmar. Oremos para que o mundo não sofra tanto com as guerras. Que o Senhor abençoe a todos nós. Que o Senhor te benedica a tutti. Amém. Na audiência geral de hoje, Francisco realizou a segunda catequese da série O Espírito e a Esposa. O Papa explicou que a terceira pessoa da Santíssima Trindade também tem um nome, Ruá, que significa sopro, vento, respiro, e que o Espírito é a versão latinizada. De acordo com o Santo Padre, o vento expressa o poder do Espírito e sua força avassaladora e indomável. Ao recordar as palavras de Cristo a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Destacou a liberdade oferecida aos cristãos. Lembrou que esta não é uma liberdade para fazer o que quiser, mas fazer livremente o que Deus quer. O pontífice ainda alertou que a liberdade pode se tornar um pretexto para a carne, conforme as Sagradas Escrituras. Isso acontece quando há promiscuidade, impureza, devassidão, idolatria, bruxaria, inimizades e tantas outras coisas semelhantes a estas. O Papa ainda afirmou que esta liberdade permite aos ricos explorar os pobres, aos fortes enganar os fracos e a todos explorar o ambiente impunemente. Chiediamo a Gesù di fare di noi. Peçamos a Jesus que nos torne, através do seu Espírito Santo, homens e mulheres verdadeiramente livres, livres para servir no amor e na alegria. E nella gioia. Ao final da audiência, Francisco afirmou que a festa do Sagrado Coração de Jesus e a memória do Imaculado Coração de Maria remetem à necessidade de corresponder ao amor de Cristo e confiar na intercessão da Mãe do Senhor. Alla intercessione della Madre del Signore. Anchieta, no Espírito Santo, está em festa. A cidade que leva o nome do apóstolo do Brasil vive uma novena preparatória em honra ao santo jesuíta. Emerson Tersigni traz as informações. Oi, Reinaldo, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. Eu e o cinegrafista Genilson Passetti já chegamos aqui em Anchieta, no Espírito Santo, onde faremos, a partir desta quarta-feira, a cobertura da novena e festa em honra a São José de Anchieta. Há 10 anos, o apóstolo do Brasil era canonizado, chegava à honra dos altares. E para falar mais a respeito deste momento muito importante para a Igreja no Brasil e para a Companhia de Jesus, eu converso agora com o padre Álvaro Negromonte, que é o reitor deste santuário. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Qual que é o seu sentimento em estar celebrando esta grande festa junto do povo de Deus aqui em Anchieta? Sentimento de profunda gratidão, né, a todo o povo brasileiro, a CNBB, que também estará conosco na próximo domingo da missa aqui. Então, assim, tem agregado muita gente, tem vindo pessoas de várias paróquias. O Espírito Santo tem uma maneira diferente de celebrar aqui, né, no santuário. Então, é um aprendizado constante. Essa é a minha segunda festa esse ano, então é profunda gratidão.
quem ainda não conseguiu vir e estar presente por aqui, consegue participar ainda da novena e festa, não é mesmo? Isso, o santuário, sendo o santuário nacional, junto com o santuário Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, ele agrega, né, o Brasil todo. Então, quem não pôde vir celebrar conosco, ainda tem um tríduo, ou seja, quarta, quinta e sexta-feira. No sábado, a grande festa com os jovens aqui. No domingo também, a grande celebração da festa, solenidade de São José de Anchieta. Então, vem celebrar com a gente. Perfeito. Padre, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Reinaldo, volto com você aí no estúdio. De Anchieta, Emerson Tessigni para o Canção Nova Notícias. Que bom, né? São José de Anchieta foi movido por um espírito disponível para a missão. E na Canção Nova, a missão é evangelizar pelos meios de comunicação e promover a vida e a família. Este gesto é um gesto evangelizador, graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 10% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de junho. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação ou, se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, amanhã, 6 de junho, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas vai promover o Dia Livre de Imposto no país. Com a ação, os organizadores pretendem chamar a atenção para a alta carga tributária paga pelos brasileiros diariamente. A repórter Camila Castro está ao vivo e explica como vai funcionar essa ação. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Esse é um dia muito esperado, pois o brasileiro precisa trabalhar, em média, 158 dias por ano somente para pagar impostos, segundo as pesquisas da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Tudo o que nós compramos tem cobrança de imposto. Mas amanhã, quinta-feira, será um dia livre dessa cobrança por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas. Jovens de todo o Brasil vão promover o dia sem impostos. Ou seja, teremos então a oportunidade de comprar o produto pelo preço que ele realmente custa. Para você saber quais são as lojas que participarão dessa ação, é só entrar no site da Câmara de Dirigentes Lojistas da sua cidade. O objetivo é, de fato, chamar a atenção para as altas cargas tributárias praticadas no Brasil. Sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Azaf Gonçalves. Ele é advogado especialista na área tributária e também empresarial. Boa noite, doutor. Muito obrigada por atender a nossa equipe aqui no seu escritório. Bom, o Brasil é um dos países que mais cobra imposto no mundo. O que isso impacta na vida das pessoas? Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Amanhã vai ser o grande dia do alívio. Para o povo brasileiro, essa carga tributária ela é muito pesada e ela é sentida no bolso. Quando você vai abastecer o carro, quando você vai comprar um pão, quando você vai comprar qualquer item para sua casa, você vê o tamanho da carga porque o teu dinheiro não dá. Ele é mais curto. Então, a gente tem um país que tem uma carga tributária absurda, alta, cara, pesada, para sustentar um Estado muito pesado. Então, dito isso, né, para o povo brasileiro, essa carga ela é pesada, né, porque justamente precisa manter uma estrutura. Infelizmente, o povo não aguenta. E reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional, o que isso significa? Os tributos vão aumentar ainda mais? A reforma tributária ela vai servir simplesmente para dar transparência em relação ao que você tem que pagar, ao que você pode pagar, mas ela vai manter a carga tributária alta. Então, a gente não vai ter uma diminuição, um alívio tributário em cima disso. Doutor Azaf, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Obrigado. Reinaldo, eu volto com você. Uma ótima noite. Muito obrigado. Boa noite para você também, Camila. Olha, a diminuição das chuvas em Minas Gerais aumenta o risco de incêndios urbanos e florestais. O estado já está em alerta devido ao aumento do número de queimadas nos 5 primeiros meses do ano. Céu claro, quase sem nuvens. Esta é a realidade de grande parte de Minas Gerais nos últimos meses. Na capital do estado, por exemplo, já são 47 dias sem chuva. O último período chuvoso em Minas Gerais foi bastante atípico, visto que tivemos aí a influência do fenômeno El Niño forte, inclusive, que proporcionou várias ondas de calor consecutivas, inclusive, e também na irregularidade das chuvas. Quando a estiagem se une à ação humana nessa época do ano,
O resultado é o aumento no número de incêndios. Em Minas Gerais, os registros dos 5 primeiros meses têm deixado o estado em sinal de alerta. Foram mais de 5.700 registros de incêndio em vegetação só nos 5 primeiros meses do ano, mais da metade no mês de maio, o dobro de ocorrências do mesmo período do ano passado. Esses incêndios, eles acontecem em várias partes, né, de vegetação, mas as principais causas, os principais locais que estão sofrendo com esse tipo de acidente, as áreas verdes não protegidas e os lotes vagos. Justamente por isso, que muitas vezes as pessoas elas vão fazer ali a manutenção, vão fazer como se fosse uma capina, né, só que ela não faz a capina a seco com equipamentos, com ferramenta, com enxada, então ela utiliza o fogo ali como forma de ser até mais rápido, só que com isso ela perde o controle e acaba gerando um tipo de incêndio. Os dados são considerados preocupantes, já que o tempo deve continuar seco nos próximos meses. E a perspectiva para junho ainda é de temperaturas mais elevadas, o que pode culminar ainda mais com e agravar essa condição da estiagem, que é normal nesta época do ano, mas visto que tivemos aí pouca chuva e chuvas irregulares no último período chuvoso, esse período aí de estiagem com temperaturas mais elevadas nos próximos meses. Atear fogo em terrenos ou quintal da própria casa é considerado crime ambiental. Mas o que é isso? Uma agressão à casa comum. Por isso, hoje, no Dia do Meio Ambiente, o pedido representa uma mudança de atitude da população. O que vai fazer a diferença mesmo é somente a conscientização das pessoas e não fazer esse tipo de queima, né? Não queimar lixos, entulhos, principalmente próximo à parte de rodovia. Pode gerar ali algum tipo de incêndio, né? Atrapalhar a visão do motorista ali e com isso ela acabar sofrendo algum tipo de acidente. No Rio Grande do Sul, após os recordes de chuva do mês de maio, os institutos de meteorologia prevêem um veranico no estado para este mês de junho. A sequência de dias com tempo seco e pouca chuva revela outro drama do gaúcho: o retorno para casa e as necessidades do cotidiano. As chuvas já estão diminuindo na região sul. Muita gente já consegue limpar a casa e busca meios de voltar à rotina com os benefícios concedidos pelos governos federal e estadual. As pessoas que têm buscado essa ajuda precisam estar no CAD único do governo para serem identificadas como baixa renda e terem acesso aos benefícios sociais. Além dos locais existentes para atendimento à população, cada família inscrita no CAD único poderá receber R$ 2.500 creditados do cartão cidadão. Para evitar filas e ampliar o atendimento, novos postos foram criados nos bairros mais atingidos pelos alagamentos. Os gaúchos continuam de olho na natureza, porque, de acordo com a Climatempo, a tendência é de que, a partir de amanhã, a chuva diminua e seja isolada em alguns pontos do estado, e os últimos dias do outono passem a ser mais secos, provocando o chamado veranico. As mudanças climáticas tornaram 2 vezes mais prováveis a ocorrência de novas enchentes no futuro, de acordo com meteorologistas que estudam os impactos do El Niño e as mudanças no clima. Regina é meteorologista e, de acordo com ela, esse padrão é consistente com a influência do El Niño na América do Sul e, como consequência, a alta pressão sobre o centro do Brasil está tornando maior e mais persistente, empurrando o ar mais quente que retém mais umidade para o sul. Os cientistas estimam que estes fenômenos tornaram o evento no sul do Brasil mais intenso. As falhas de infraestrutura, o desmatamento e a rápida urbanização de cidades como a capital, Porto Alegre, e a região metropolitana, onde vivem milhões de pessoas, ajudaram a amplificar os efeitos do desastre, de acordo com o especialista. E este período de veranico que você viu na reportagem se estabelece no centro-sul do país já nos próximos dias. Para amanhã, no sul, com exceção da região nordeste do estado gaúcho e sul de Santa Catarina, onde há previsão de pancadas isoladas, toda a região terá tempo firme. Por falar em falta de chuva, o ar seco vai predominar no interior do país e a umidade relativa do ar pode ficar baixa nas horas mais quentes do dia.
O mapa destaca as porcentagens: 42% na capital federal e 28% no Mato Grosso, sendo que o ideal é que fique entre 50% e 60%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. As temperaturas máximas para amanhã: 36 graus no Mato Grosso, 27 graus em Brasília. Já no Nordeste, a zona de convergência intertropical mantém instabilidades do Rio Grande do Norte até o Maranhão. A circulação de ventos do oceano contra a costa torna o tempo chuvoso no litoral norte da Bahia ao Pernambuco. Tempo nublado e com chuva no Amazonas, Roraima e também no Amapá. Clima firme, sem chuva nesta área, entre o Acre e o Tocantins. Mínimas de 24 graus em Manaus e de 22 graus em Palmas. No Sudeste, além da chuva sobre o Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, e a faixa leste de Minas Gerais tem sol entre nuvens. Em São Paulo, a quinta-feira começa com nevoeiro. Os termômetros variam. Amanhã, 13 graus e chegando a 24 graus no horário mais quente do dia. O assunto em destaque agora é a solidariedade. Por causa do frio que chegou com força na capital paulista, a Pastoral do Menor está mobilizada em uma campanha de arrecadação de itens que vão aquecer o corpo e o coração de quem recebe. Segundo o relatório do Ministério de Direitos Humanos, em todo o país, 236 mil pessoas estão em situação de rua. Quase metade está concentrada no estado de São Paulo, sendo 53 mil só na capital paulista. A chegada do frio aumenta o drama da população que depende de ajuda para se aquecer. O cesto vazio revela que todo agasalho doado é levado a quem precisa. É muito bonito ver famílias fazer com que crianças tragam a doação do agasalho para outra criança. O grande número de doações aqui na Catedral de São Paulo é maior nos finais de semana. E muitas vezes eu estou aqui, eu presencio isso, a criança entrar com uma sacolinha, com uma blusinha e entregar essa doação. Então é bonito o adulto incentivar a criança a ser solidário com outra criança que também tem frio. A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo conta com a ajuda de voluntários. As doações podem ser entregues na Catedral da Sé e nos colégios católicos da capital. A campanha desse ano aborda a importância da doação, tanto para quem oferece o que tem, quanto para quem recebe este auxílio. As arrecadações vão até o dia 22 de julho. Padre Elmo, vice-cura da Catedral da Sé, fala sobre a relevância de ser fraterno com os mais necessitados. A fraternidade é o ir ao encontro daqueles que passam frio e não podemos permitir que alguém passe frio, enquanto às vezes temos um acúmulo de agasalhos e não usamos. Que cada um seja generoso. Quem veste alguém que passa frio, está vestindo o próprio Cristo, que se manifesta em cada pessoa, em cada situação. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Brasil reforça a importância da reciclagem. Ao menos 77 milhões de toneladas de resíduos são produzidos anualmente em nosso país. Deste montante, 4% são recicladas. Para tentar mudar esse cenário, um padre mobilizou catadores e a comunidade para a criação de uma cooperativa de reciclagem. A gente confere essa história na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Há 13 anos, Heloísa conheceu a cooperativa de reciclagem e mudou de vida. Antes de eu entrar aqui, eu trabalhava no Farol e eu trabalhava das 7 às 5 da tarde. Isso para mim ganhar R$15. A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento do projeto, né, a gente tem outra visão. Em um salão paroquial no final da década de 1990, Padre Sebastião, o Wilson e alguns amigos deram início ao projeto. Eles se inspiraram nos temas das campanhas da fraternidade de 1998, que refletiu a vida e a esperança, e no de 1999, que tratou do desemprego. A possibilidade de verificar
esse olhar para a sociedade, para a cidade e ter uma cidade mais humanizada, uma cidade mais comprometida com o meio ambiente, mais comprometida com a vida. E aí surgiu a ideia da gente fazer um projeto de coleta seletiva, só que na época nós não imaginávamos que ia chegar onde chegamos. O projeto cresceu e há mais de 25 anos atua na coleta seletiva e na triagem dos resíduos que serão reciclados. Hoje são mais de 50 cooperadores e dezenas de voluntários. Todos os dias chega aqui em torno de 10 toneladas de materiais, né? À medida que você faz a reciclagem, está preservando o planeta. Os recursos minerais, recursos hídricos, recursos naturais. Em média, cerca de 210 toneladas de resíduos sólidos são geradas por dia no país, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Apenas 4% dos cerca de 77 milhões de toneladas de lixo produzidos por ano são reciclados. Reciclagem não é só reciclagem do material, a própria pessoa humana, ela precisa ser recuperada. Em todo este tempo, Heloísa se orgulha em fazer parte do projeto. A boa notícia é que não só a vida dela foi transformada, mas a de muita gente que passou pelo local. E se você parar para se comunicar com o próximo, você escuta histórias que é onde vai te reerguendo, vai te dando força para você cada vez mais lutar pelaquilo que você acredita, saber aproveitar cada oportunidade que você tem no momento. É gratificante, eu adoro isso. Amanhã, neste mesmo horário, voltaremos com novas informações aqui de São Paulo. Aqui em Brasília, falamos da Lei de Liberdade Econômica, que entrou em vigor há 5 anos. De lá para cá, diversas mudanças foram notadas na organização das empresas em todo o país. Com a lei, estados e municípios ficam livres para adotar padrões locais de organização empresarial. Mas, desde a aprovação, muitos municípios deixaram de criar normas locais para a liberdade econômica. Em 2019, começou a valer a Lei de Liberdade Econômica. A norma determinou a liberação do registro de ponto de funcionários em empresas com até 20 empregados. Criou a carteira de trabalho digital, acabou com o sistema e-social e deu a mesma validade dos documentos físicos aos digitais. Tudo para diminuir a burocracia na gestão das empresas. Privilégio a gente poder estar comemorando aqui hoje esses 5 anos dessa lei que veio realmente fortalecer a credibilidade do investidor no nosso país. Depois que a legislação foi aprovada, o número de abertura de novos negócios cresceu. Um levantamento feito pelo projeto Liberdade para Trabalhar revela que houve um aumento de 88% na abertura de empresas nos municípios que adotaram a lei. Precisamos acreditar no empreendedor, tirar as amarras, o peso dos empreendedores para que avance, seja na indústria, no comércio e no serviço. Mas em 5 anos, apenas 25% das cidades brasileiras regulamentaram a Lei de Liberdade Econômica. Em sessão solene na Câmara dos Deputados, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, lançou uma campanha para a municipalização da legislação. Mais de 500 empresários estavam presentes no evento. Hoje aqui mostrando a força da CACB, a força que a gente está levando para os nossos estados, eu acho que vai aumentar, eu acho que vai melhorar bem a nossa lei, vai expandir muito mais. O presidente da Confederação das Associações Comerciais também rejeitou propostas para alterar a Lei de Liberdade. O Ministério do Trabalho chegou a publicar um decreto para excluir um trecho da lei que liberava o trabalhador para negociar com o empregador as escalas de trabalho aos domingos e feriados. Esse é o momento específico de nós alertarmos o país, pedir para o governo a compreensão para que eles não retrocedam. Há 150 anos, chegava ao Brasil o primeiro navio com imigrantes italianos. Hoje, o nosso país é a 3ª maior comunidade italiana do mundo, fora da Itália. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene no plenário da Casa, em homenagem a esse povo que fez e faz história em nosso país.
Os primeiros 300 imigrantes desembarcaram no Porto de Vitória, Espírito Santo. Hoje, 150 anos depois, estima-se que mais de 32 milhões de brasileiros sejam descendentes de italianos. A maioria vive no Sul e Sudeste. E o Brasil se tornou o terceiro país com maior comunidade italiana fora da Itália, segundo o Instituto de Pesquisa do governo italiano. Os imigrantes italianos desempenham um papel importante no desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente na agricultura, indústria e comércio. Para comemorar os 150 anos da chegada desse povo ao nosso país, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene. O evento contou com a presença de autoridades e representantes das comunidades italianas do Brasil. A sessão solene foi um pedido do deputado federal Evair de Mello, que possui ascendência italiana. E que responsabilidade usarmos a tribuna nessa manhã para fazermos essa sessão solene histórica e importante. Será que nós estamos respeitando a história desse povo, que deixou tudo em um dia para construir uma nova nação e permitiu que nós estivéssemos aqui? Olha o tamanho da nossa responsabilidade. O evento refletiu a forte relação entre Brasil e Itália, destacando as contribuições dos imigrantes italianos para a cultura, economia e sociedade brasileira ao longo dos últimos 150 anos. Como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, eu fiz questão de enfatizar a importância da relação entre esses dois países e do atendimento aos brasileiros com descendência italiana, em suas demandas, necessidades. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou em pronunciamento no rádio e na TV sobre os efeitos adversos causados pelas mudanças climáticas. Em seu pronunciamento, ela comentou que em breve o governo deve lançar o plano de emergência climática com ações de prevenção a catástrofes. E ainda sobre a preservação do meio ambiente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a campanha Junho Verde. A repórter Liana Nunes traz mais detalhes. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e a CNBB dedica este mês para a campanha Junho Verde. A gente vai falar sobre este assunto com o padre Dário Bossi, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Padre, seja bem-vindo à TV Canção Nova. É missão do cristão também cuidar do meio ambiente? Pois é, hoje, especialmente no Dia Mundial, é missão de todo cidadão e cidadã, mas também uma missão religiosa, uma missão que Deus encomendou à sua igreja, aos cristãos, a partir da vocação bíblica, desde quando a criação foi confiada aos cuidados, ao cultivo e à proteção de todos os seres humanos, se tornou um dos centros da nossa missão cristã. A igreja, com essa iniciativa da Lei do Junho Verde, tenta empolgar e envolver num movimento de sintonia, de sinergia, todas as forças vivas da sociedade, para tentar construir juntos uma educação ambiental que envolva, de fato, todos os segmentos da sociedade. Ok, muito obrigada, Padre Dário. Então é isso, campanha Junho Verde, uma iniciativa individual e também coletiva para a preservação do meio ambiente. Você segue com o Canção Nova Notícias e amanhã voltamos com mais notícias aqui de Brasília. No Dia Mundial do Meio Ambiente, um alerta. As colmeias das abelhas gigantes do Nepal estão diminuindo. Os caçadores de mel e especialistas apontam as mudanças climáticas como responsável pela diminuição da produção. Veja na reportagem de Wallace Andrade. A pequena vila Tap fica no meio da montanha, a 8 horas da capital nepalesa Katmandu. O grupo reunido aí são os caçadores de mel. Desfiam a casca do bambu e transformam os fios em corda. A estradinha acidentada no meio da mata leva os caçadores aos penhascos do Himalaia. A corda amarrada a pedaços de madeira vira uma escada artesanal de 50 metros e muito resistente. É com ela que se chega às colmeias. A fumaça espanta as abelhas e as colmeias são recortadas com pequenas lâminas. Chandra Grung é um dos mais experientes do grupo e um dos mais preocupados com o futuro dessa profissão. Estamos todos assustados com a produção deste ano.
porque não há muitas colmeias dessa vez. E o que fazemos agora? A caça ao mel acontece no final de maio. Cada favo que despenca da rocha é motivo de comemoração. Espremido, o valioso produto é colocado em galões. São 150 litros de mel cru, vendido e dividido entre os membros do grupo. No Dia Mundial do Meio Ambiente, Dan Bradur, de 65 anos, já entendeu que está provocando a diminuição no número de colmeias. Por aqui, as abelhas estão desoladas. Nossos antepassados não permitiam o corte de árvores tão pequenas. Diziam que elas não viriam se as árvores fossem cortadas. E hoje, sem muitas árvores, as abelhas estão desaparecendo. O especialista em abelhas e membro do Centro Internacional de Desenvolvimento Integrado de Montanha do Himalaia diz que as mudanças climáticas afetam as abelhas de várias formas. Por exemplo, muita chuva, chuva irregular, longos períodos de seca, calor e frio. A variação intensa das condições climáticas extremas impactam na saúde das abelhas. Da mesma forma, a mudança na floração precoce ou tardia, o que também afeta a produção de mel e levam as abelhas à perda do habitat natural. A parceria público-privada, quando bem executada, traz benefícios para a sociedade toda. No interior paulista, uma iniciativa tem sido desenvolvida para incluir os idosos no mundo digital, a fim de que consigam usufruir das principais ferramentas tecnológicas, independentemente da idade. Mãos calejadas significam experiência. No entanto, engana-se quem pensa que uma pessoa com mais idade já vivenciou todas elas. Analisando o que eu sei perto da tecnologia do dia de hoje, eu não sei nada. Eu quero ficar apta, né? E cada vez aprender mais. Muitas são as motivações para o retorno à sala de aula. Eu gosto de fazer concurso público e eu precisava do Excel e algumas informações de internet, né? Para eu poder fazer esses cursos, as provas, né? O iniciozinho eu sei, algumas coisinhas assim eu sei, mas a fundo não. Guaratinguetá, no interior de São Paulo, se junta a outras cidades brasileiras com projetos de inclusão digital para idosos. Por aqui acontece o Lab 60+, prova de que nunca é tarde para inserir toda esta turma no mundo da tecnologia. Eles vêm aqui também para aprender, mas também para conversar, para dialogar, para trocar, ter essa troca de informação. E o conteúdo vai ser, né, informática em geral, mexer no computador, apresentar o computador, e também a parte de segurança, tanto no uso no celular quanto no computador também. De acordo com as projeções da Organização Mundial da Saúde, o Brasil está envelhecendo e até 2050 se tornará um país idoso. Até lá, 30% da população nacional terá mais de 60 anos. Uma vida com qualidade também passa pela conexão consciente. Muito da comunicação hoje é feita através das redes sociais. Então, a partir do momento que eles não têm o domínio, eles acabam não pertencendo à sociedade e ficando um pouco fragilizados. A partir do momento que tem esse curso, a gente vai conseguir proporcionar a eles essa socialização, uma inclusão mesmo na sociedade. O curso vai até setembro, mas uma grande conquista já foi alcançada. O primeiro passo para novas oportunidades. Compensa, vale a pena, porque é um aprendizado a mais para quem, né, quer aprender alguma coisa, ou se for a nível profissional, né, também é importante. Todos são vencedores, já nasceram vencedores. Então, que venha, participe, porque assim, o ensinamento é maravilhoso, aqui se descontrai, não tem ninguém pegando no pé, quem não sabe vai aprender. Então é assim, eu posso, eu faço, eu venço. Belíssima iniciativa essa para um país que tem sede em aprender. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.